Questão número 5 do trabalho de estatística realizada na quarta-feira, dia 17/6. O enunciado fala o seguinte: uma pizzaria permite que seus clientes escolham pizzas com 1, 2 ou 3 sabores diferentes, dentre os 7 sabores que constam no cardápio. Qual o número de pizzas diferentes oferecidas por esta pizzaria, considerando somente os tipos e números de sabores possíveis? Aí ele completa falando: observação: a resposta deve ser um número natural, exemplo 2, 51, 210. Para isso, a gente vai usar a fórmula da combinação, que é essa daqui. Por que a gente vai usar a fórmula da combinação ao invés da permutação? Nesse caso, vamos supor que eu escolhi que eu tenho lá os 7 sabores, né? Dentre elas a calabresa, por exemplo, queijo e frango. Daí, tanto faz se eu escolher, por exemplo, vou colocar aqui que acho que fica mais fácil. Por exemplo, se eu escolher uma pizza desse jeito ou uma pizza desse jeito, ó, é o mesmo sabor, correto? Então, a fórmula da combinação é usada quando isso acontece. Ó. Ou seja, é a mesma pizza, essa com essa, são iguais, né? São os mesmos sabores de pizza. Ou seja, não tem diferença entre elas. O contrário acontece, por exemplo, com as letras, né? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, calabresa, né, ó, frango e queijo, faz de conta. Só que vamos supor que não é sabor de pizza. Vamos supor que é um anagrama, né? Uma palavra. Se eu colocar essa palavra aqui, ou se eu colocar essa palavra aqui, mudar as letras, a palavra é diferente. Não acontece com os sabores, né? Tanto faz eu pedir desse jeito ou desse jeito, é o mesmo sabor de pizza, né? Para o cliente que está comendo é o mesmo sabor, tá? Então, o que que acontece? Nesse caso, a gente usa combinação, e para esse caso aqui, quando a ordem importa, né? A ordem das escolhas importa, a gente usa permutação. Então, como nesse caso a ordem dos sabores não importa, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, começando, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui separado o meu N, tá? Que é o número total de elementos, que são 7 sabores. O meu P, que é o número de sabores que eu posso escolher. No caso, se for a pizza de 3 sabores, é 3, né? Vou fazer primeiro com a pizza de 3 sabores. Daí, eu vou calcular os fatoriais dele. Então, N fatorial vai ser fatorial do N, que no caso o N é o 7. P fatorial que é o fatorial do 3. E daí, eu vou ter o N menos P fatorial, que seria o fatorial de N menos o P. Daí, então, a fórmula vai ficar o seguinte, né? Igual o N fatorial, que é esse cara aqui, dividido, vou abrir parênteses. Por que aqui eu vou abrir parênteses, né? Porque o vezes tem a mesma precedência que o dividir, tá? Então, eu preciso abrir para primeiro ele fazer a multiplicação de baixo para depois dividir o de cima, tá? Então, vamos lá. Seria esse daqui vezes esse. Então, P fatorial, esse cara, vezes esse daqui, ó.
tá? Então, para uma pizza de 3 sabores, vou colocar P3. Uma pizza de 3 sabores tem 35 possibilidades diferentes de eu montar minha pizza. Vou copiar tudo isso daqui para cá e para cá também. Só que aqui eu vou fazer a pizza de 2 sabores, tá? Então a única coisa que eu vou mudar é esse 3 para 2 e aí já vai ficar tudo, né, replicado. A fórmula é a mesma, tá? Fatorial aqui, tudo é a mesma fórmula. Só que esse é sendo para uma pizza de 2 sabores. Então, se eu tenho só 2 sabores na pizza, eu vou ter menos possibilidade de montar do que a de 3. E assim é a mesma coisa para a de 1. Né? Então, uma pizza aqui, ou quer dizer, um sabor de pizza só. Com 7 sabores vai dar 7 se eu for escolher a pizza de um sabor. Tá? Então, eu tenho esses daqui, ó. Se eu for escolher uma pizza de um sabor só, 2 sabores e 3 sabores, correto? Daí ele me pergunta aqui qual o número de pizzas diferentes oferecidas por essa pizzaria. Agora é só somar tudo. Então vai ficar aqui P1 mais P2 mais P3, que é igual a esse mais esse. Correto? Então a resposta certa são 63 tipos diferentes de pizzas oferecidas por essa pizzaria.